Nós estamos refletindo sobre a liturgia da palavra do quarto domingo do tempo comum. E o evangelho deste domingo é encontrado no livro do evangelista Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Notamos, antes de tudo, que o homem possuído pelo espírito impuro já está na sinagoga e, ao que parece, não cria problemas, não incomoda ninguém. Também ninguém faz nada contra ele e ele está ali sossegado. Esta situação de não agressão, de tranquilidade e sossego, que não perturba, satisfaz a todos, mas não a Jesus. Ele não aceita este clima de placidez que constata e tolera o homem ser subjugado pelas forças do mal. Jesus e o demônio parecem dois adversários que se encontram numa festa. Sentem muitos rancores um contra o outro, fingem não saber um do outro por um certo tempo e tentam ignorar-se até que inevitavelmente acabam por atracar-se. É o demônio que inicia as hostilidades porque se sente mais fraco, percebe que chegou um homem forte, com poderes para fazer desmoronar o seu reino. Assustado, em altos brados, faz duas perguntas. Que tens tu conosco? Vieste para perder-nos? Jesus não lhe responde com um pedido ou com palavras ou gestos mágicos, como costumavam fazer os exorcistas do seu tempo. Dá duas ordens terminantes: cala-te e sai. O espírito imundo obedece e todos os presentes, pasmados, percebem que entre eles chegou um profeta que anuncia uma nova doutrina e que tem dentro de si a força de Deus. A sua palavra, de fato, tem autoridade, isto é, realiza aquilo que afirma. Tentemos agora aproveitar os ensinamentos que Marcos quer transmitir aos cristãos das suas comunidades e aplicá-los na nossa vida. Primeiro, a situação do homem possuído pelo demônio representa a condição daquele que ainda não encontrou Cristo. Vive subjugado por forças hostis que o destroem e que ele não consegue controlar. O demônio, como já tive ocasião de observar, não deve ser imaginado como um pequeno ou grande monstro, mas como o conjunto de tudo aquilo que desumaniza as pessoas. Forças demoníacas, com certeza, são os sentimentos racistas, os tribais que impelem ao ódio e à discriminação, as injustiças contra os que são diferentes de nós. Demônios são a ansiedade pela bebida e pelas drogas, a ganância que arrasta para acumular bens materiais só para si e para sua família, a paixão sexual desenfreada e incontrolada. Esses demônios querem dominar o homem e querem ser deixados em paz. São eles que mandam, que falam e que induzem a ação. Não acostumados, talvez, dizer assim: não é ele que está falando, mas a bebida. Não é ele que está roubando, é a tendência má que o conduz a praticar o mal. É um bom rapaz, mas os maus instintos o levam para as drogas. Quando esses demônios não causam graves prejuízos, os homens tendem a deixá-los em paz. Não se preocupam pelas condições desumanas daquele que é dominado por essas forças negativas. Jesus, ao contrário, quer libertar as pessoas e entra em conflito com todos os demônios, porque sabe que pode contar com a palavra forte e eficaz que ele mesmo possui. De que maneira agem os seus discípulos em nossos dias? Estão conscientes que herdaram dele a sua mesma palavra e a sua mesma autoridade sobre todos os maus espíritos? Sabem eles que a palavra do Evangelho, quando anunciada com transparência, é um ataque rigoroso contra qualquer demônio? Há algum demônio que os cristãos temem enfrentar porque o julgam mais forte? Podemos pensar que, com toda a probabilidade, o homem possuído pelo demônio
tenha participado muitas vezes da liturgia da sinagoga. Portanto, ouviu muitas vezes a leitura da Bíblia e a respectiva homilia. Mas, não obstante, isso nada aconteceu. Não se verificou nele nenhuma transformação. Por que seria isto? Talvez porque os rabinos, com suas elucubrações e suas interpretações, tenham enfraquecido a palavra de Deus e a tenham privado da sua energia renovadora. Despojaram-no do seu poder de expulsar os demônios. Se fossem profetas autênticos, alguma mudança teria acontecido. Mas um dia, Jesus entra em cena e de repente tudo muda. A sua palavra é poderosa e quem a escuta já não continua sendo o mesmo. O milagre acontece porque ele fala com autoridade. Perguntemo-nos sinceramente: a palavra que hoje ecoa nas nossas comunidades cristãs provoca alguma transformação? Causa alguma inquietação? Desembaraça situações aparentemente irremediáveis? Expulsa demônios ou deixa todos pacíficos e sossegados? A reação do homem possuído pelo demônio ao ouvir a palavra de Jesus é violenta. Que tens tu conosco? Vieste perder-nos? Evidentemente sente-se perturbado, contrariado, ameaçado pela presença do Mestre. Acontece também em nossos dias, quando a palavra de Deus anunciada nas homilias perturba, provoca, denuncia situações intoleráveis, há sempre alguém que se levanta e pergunta irritado: o que os padres têm a ver com isso? Por que não cuidam dos seus afazeres? Por que se intrometem na política, na economia, nos problemas sociais? Quem são os indivíduos que se sentem mais perturbados ou ameaçados pelo anúncio da mensagem de Cristo? Há motivos de preocupação quando a nossa pregação é combatida? Ou então quando a mesma deixa todos indiferentes? As nossas comunidades continuam a luta de Jesus contra tudo aquilo que escraviza o ser humano. O espírito mau não aceita passivamente a ordem de Jesus. Reage com violência ao ser contrariado, resiste, começa a gritar, porque quer perpetuar o seu domínio sobre a sua vítima. Essa luta representa a rebelião das forças malignas, dos demônios, que se encontram dentro de nós e não querem ser expulsas. É o símbolo das dificuldades que o homem enfrenta quando quer despojar-se dos seus maus hábitos, que resistem e dos quais às vezes não é fácil desenredar-se. Aqueles que diante deste obstáculo desanimam e desistem da luta, mostram que não confiam na força da palavra de Jesus, que continua ressoando nas nossas comunidades como naquele sábado de 2000 anos atrás, na sinagoga de Cafarnaum. Tenhamos todos um bom domingo e que o Senhor Jesus, com a sua palavra, ele possa nos levar a uma verdadeira transformação que nos leva também a uma verdadeira libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.